e um filho é diferente do outro, né? E cada um merece, então, uma atenção especial. O que, que os pais nunca devem fazer para demonstrar a preferência? Porque eu tenho 3 filhos, eu sei que cada um é diferente, mas às vezes a gente fica meio assim, né? Aí ele fala, ah, você gosta mais de tal, ah, você gosta de fazer mais isso com tal. Como que a gente faz aí nesse relacionamento? Eu conheço, né, muitas famílias que às vezes os próprios pais, né, Amanda, eles entendem que tem que tratar os filhos igualmente. E os filhos são diferentes, com necessidades diferentes, com jeitinhos diferentes. Então, vai ter aquele que é mais afetivo, que você vai gostar mais de conversar, que você vai confiar mais. Vai ter outro. Existe isso mesmo, Existe. né? Isso é normal. Existe sim. Mas a gente tem que aprender, porque de repente eu falo assim, os meus filhos são todos iguais, eu preciso dar a mesma atenção para todos eles, eu já vou estar cometendo um erro tremendo, porque eu vou oferecer a mesma coisa e para aquele ele tem uma necessidade diferente. Então, acho que, primeiro, a não comparação. Certo. Comparar é muito, viu, seu irmão fez isso, você não vai fazer? Isso já é muito ruim. Acho que você tem que valorizar as potencialidades de cada um, o que cada um tiver de positivo, de bom, e aquilo que não tiver legal, trabalhar, mas de maneira muito individual. A mesma coisa que eu falo na orientação para a empresa, você pegar aquele funcionário e chamar a atenção na frente de um monte de gente, para o filhinho também tem que ser separado. Reserve um espaço para o seu filhinho, converse com ele dos problemas que vocês, porque aí vai nascer o processo de confiança. Tá? Então, tratá-los de maneira igual, no sentido de oferecer a mesma coisa, eu acho que aí já é onde a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Não no amor, mas cada um vai ter uma necessidade diferente. O amor vai ser igual, mas eu vou externalizar isso de maneira diferente. Não sei se você quer contribuir de alguma maneira. E assim, é muito interessante que quando a mãe fica grávida pela segunda vez, né? Primeira frase, né? Você vai ter um irmãozinho e nós vamos amar vocês dois da mesma forma, né? Então, assim, eu acho que é um dos primeiros erros que os pais cometem mesmo, né? Porque nenhum filho vai ser igual, né? E quando eu trato meu filho de uma forma individual, respeitando a personalidade dele, as características dele, né? Ele se sente amado e isso diminui a disputa. Então eu não preciso disputar com meu irmão, eu já tenho meu espaço, né? É isso mesmo. Esses dias também eu ouvi uma mãe falando uma coisa muito interessante, que um filho morava aqui com ela, outro filho morava mais longe. Aí ela, quando ficava aqui com o filho, então era aquele filho, era como se fosse filho único. Aí quando ela ia para outra cidade, era o outro, ela falou, Márcio, agora eu juntei os 2 filhos únicos, então e agora, o que que eu faço, né? E acontece, né, porque às vezes eles têm amores assim bem exclusivos, aí quando juntam, às vezes começa uma rivalidade ou uma questão assim mais difícil de lidar, né? É só uma adaptação, isso passa, como é que a gente pode, né, a Juliana pode ajudar, ou a Amanda? Eu acho que tudo na nossa vida é um processo de adaptação, qualquer coisa. E a gente está falando assim para o lado da questão da criança, mas isso em todas as fases, para o adolescente, para o adulto. Temos sim, como você colocou, né, da pessoa com 21 anos, né, quero não, hoje vai só comigo. Então isso acontece e é uma fase de adaptação. Na verdade, aí tem que haver uma negociação mesmo entre eles, né, entre os 13, e ela saber lidar com isso, de mostrar, fazer aquilo que a gente comentou antes, né, garantir para cada um o espaço deles, de maneira que eles percebam que são amados e que possuem um lugarzinho no coração da mãe e do pai, que é diferente de cada um, né? E isso é um processo de adaptação também, com novas atividades, com uma rotina diferente, né? Trazer os dois para a realidade e conquistar esse espaço que eles têm hoje, que mudou, então trazer para a realidade atual. Eu acho assim também, né? A relação dos irmãos enquanto adultos é muito resultado da forma como eles são tratados, né, e educados enquanto crianças, né? Então essa rivalidade ela tende a diminuir quando eles sentem que eles não vão perder o espaço deles, né? E conforme eles vão crescendo e aprendendo isso que a Juliana falou é muito importante, né? Essa negociação. Né? E aí uma das outras coisas que contribui para minimizar a rivalidade é a mãe também, né? E o pai, não se meter na briga, né? Pai e mãe não é juiz, né? É mediador, né? Então assim, vamos ouvir o que seu irmão tem, então dentro da individualidade, né? O que ele pensa? Será que ele não tem que repensar numa forma de ver, numa forma de pensar os ideais, de viver?
E o outro irmão, como é que é? Mas não essa coisa do que seu irmão tá certo. Ah, não, mas isso você que tá certo, né? É, porque a gente fica nesse papel de mãe. Sim. E eles ficam cobrando isso da gente. Mãe, não é verdade que eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você fala, ai meu Deus, você fica assim meio sem chão, né? Porque eles querem pôr a gente contra o outro irmão, né? Então a gente fica nesse... E é verdade, a gente tem que ser mais mediador, não é isso? Exato. Menos Amanda, juízes, boa, né? menos que juiz. Gente, olha só que legal. Hoje nós estamos conversando, hoje o tema é rivalidade entre irmãos. Estamos aqui com a Amanda e a Juliana, conversando um pouquinho, então, como lidar com os nossos filhos. E eu acho muito interessante. Em casa nós somos 3, mas minha mãe teve 7 filhos. Então, gente, era bem complicado mesmo tentar organizar todas as rivalidades, que até hoje em dia tem. Porque acontece, né? Às vezes um irmão faz uma coisa, outro irmão faz outra. Às vezes um irmão briga com o outro e aí a mãe fica no meio. Isso, você estava falando um pouquinho, né, Juliana, que também quando cresce, às vezes reproduz um pouquinho de quando era pequeno, não é? A gente cresce, é irmão, um é advogado, outro é veterinário, outro é isso, outro é aquilo, mas a gente continua tudo irmão, né? Parece que é tudo pequeno, não é isso? Sim. E é interessante que ela estava colocando dessa questão do espaço, né, e das escolhas. Quando adulto, você vai conquistando também uma maturidade que você também vai entendendo um pouco da relação. Ah, minha mãe, poxa vida, está dando mais atenção para aquele, mas, nossa, realmente, né, nesse ponto ele merece essa atenção. Então, eu acho que a maneira como os pais tratam e vão mostrando, criando seus filhos e dando inclusive subsídios para o amadurecimento dele mesmo, ele depois vai passar a ver esse olhar que às vezes a mãe puxa um pouquinho para o outro filho e vai passar até a entender um pouco, pelo processo de criação. E aí vai entender, não, mas nesse momento talvez ele esteja precisando mais mesmo, ela tem essa minha irmã tem essa característica que vai precisar um pouco mais da minha mãe nesse sentido. E começa a ser inclusive apoiador, né? Quando vem o processo de maturidade. Isso é muito bom. Porque a mãe acaba caindo sempre pro lado mais fraco, né? Aquele irmão que ela entende como ela mais fraco. Exato, que ela entende, porque os irmãos às vezes não entendem como lado mais fraco. Né? Mas a mãe acha às vezes que um precisa um pouquinho mais de atenção naquele momento, e aí surge o ciúmes entre os irmãos. Né? Eu acho importante colocar uma coisa, que como essa postura de não ser um juiz, mas sim um mediador, inclusive no coach a gente trabalha muito isso, né? Nós não podemos, quando nós escolhemos pelo outro e pensamos pelo outro, nós estamos tirando toda a possibilidade desse descobrir o que ele realmente quer. E às vezes os pais fazem um pouco disso, né? Então eu vou escolher o que é melhor para o meu filho, eu vou dizer para ele, para o outro se ele está certo ou está errado, mas fazer esse processo de pensar, não, vamos escutar, vamos avaliar juntos, né? Como é que é isso? O que você está sentindo com relação a isso? Vamos pensar para o lado dele, como é que é isso agora? Fazendo perguntas e não respondendo. Porque quando você responde... Nem julgando, nem né? julgando. Eu acho que é super importante você não ser um juiz, uma pessoa que julga, mas sim uma pessoa que escuta e auxilia essas outras pessoas que estão se relacionando com você a encontrar o que é melhor para ela. Tá? Isso é muito rico. E os pais, muitas vezes, querendo acertar, tá? Querendo o melhor para aquele filho, fazem isso, porque é o melhor para ele. Mas será que para o filho aquilo é o melhor? Então, fazer as perguntas, algumas perguntas importantes, é que vai definir realmente, ajudar esse filho a pensar sozinho, a refletir sobre o que ele sente, se a postura dele com o irmão ou com qualquer outra pessoa está correta ou não. Ele vai avaliar isso. Que legal, né? Assim, é muito importante também que uma das formas que a gente tem de ensinar o irmão a respeitar, né, o jeito de ser do outro, a individualidade do outro, o momento do outro, né, é nós também fazermos isso com os nossos filhos enquanto pais, né, porque muitas vezes nós temos o hábito de cobrar deles, né, mas você precisa entender seu irmão e eu não entendo aquele momento dele, né, então isso também é muito importante. Isso acontece mesmo. Gente, que gostoso a nossa conversa, né, tenho certeza que os pais e as mães de plantão aí estão tendo muitas perguntas, querendo participar desse bate-papo aqui também, né? Que bom, você pode mandar um e-mail para nós, família@cançãonova.com.
né? Hoje nós estamos sem o Twitter aqui, por enquanto, vamos ver se no próximo bloco chega, mas você pode mandar também as suas perguntas, que a gente pode até encaminhar para alguém e para ajudar a responder, né? Vocês podem nos ajudar? Sim, Ai, eu sempre respondo, pode mandar que eu gosto. Que bom, que ajuda bastante, porque às vezes as pessoas estão em casa com algumas perguntas, então é só mandar para nós, família@cançãonova.com, que a gente vai ter o carinho de encaminhar o e-mail e você vai ter a sua resposta, porque às vezes a gente está do outro lado cheio de perguntas, não é mesmo? É verdade. Então, olha só, a rivalidade entre irmãos, Amanda, pode acabar e a amizade fraternal pode prevalecer sem deixar os pais em desespero? Sim. Né? Eu acho que na maior parte o desespero é dos pais mesmo. Né? Porque assim, aquilo que a gente já estava conversando, né? A forma como nós lidamos, o ambiente, né? A forma como nós ensinamos os filhos, né? O ambiente em que ele vive, que ele está aprendendo a se relacionar, né? Uma coisa que a Juliana falou que é muito importante, né? A própria rivalidade, ela é um processo de aprendizagem de resolução de conflitos, né? Então, assim, se eu ensino, né, se ele viver esse exemplo em casa, né, ele vai aprender a se relacionar, ele vai conseguir se relacionar melhor com os irmãos, embora ciúmes, né, sempre vai ter, porque eu quero minha mãe, porque, né, sempre é o meu espaço. É minha mãe, né? Exatamente. Tá certo. Gente, que conversa gostosa, nós estamos aqui hoje, mas nós vamos para um breve intervalo, a gente volta daqui a pouquinho e vai poder conversar mais então sobre esse tema tão interessante de hoje, rivalidade entre irmãos. Até daqui a pouquinho.